Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Espero aí que essa semana que se inicia seja repleta de coisas boas, de que nós possamos fazer a nossa atividade diagnóstica na quarta de maneira excelente, que nós façamos essa atividade aí com muita atenção. Essa é uma coisinha que a Pro quer conversar com vocês hoje, vai conversar com vocês amanhã, para que fique frisado, gente, a importância de ler a atividade diagnóstica com atenção, não só da minha matéria, de todas as outras, né? Como vocês sabem, a língua portuguesa trabalha muito na matéria do professor Felipe, principalmente, níveis de interpretação e compreensão. E a compreensão da nossa atividade diagnóstica é essencial, porque às vezes a resposta está na própria pergunta. E é meio óbvia. E aí você vai e lê de qualquer jeito, sem estar tentando compreender ou interpretar aquilo, e acaba perdendo uma questão ali à toa, de graça. Então, a Pro vai frisar hoje, vai frisar amanhã, da grande... Nossa, é imensurável a necessidade de se ler com atenção, leia, releia. Se você não entendeu, leia para outra pessoa e fala assim, o que você entendeu disso? Vai com calma, tá? Porque nossa atividade diagnóstica tem quarta, quinta e sexta para ser feito, né? Quarta das 2 até as 2 de sexta. Não deixa para fazer essa atividade sexta-feira, 1h da tarde, tá? Porque na atividade passada demorou. E aí demora para vocês refazerem. É muito transtorno, tá? E aí não pode ser a mesma. A gente tem que refazer todas as atividades, dá um trabalho assim mensurável. Então, vamos fazer com atenção na quarta, na quinta e na sexta, tá? Começa lendo na quarta, começa resolvendo o que você sabe na quarta, reveja as aulas. Outra coisa muito importante, falei na aula ao vivo de sexta, para quem estava online, é o seguinte: as minhas aulas de revisão, com os meus slides, é de fundamental importância que vocês façam anotações, tá? Ou que voltem aqui nas aulas na hora que estiver fazendo as atividades, porque as atividades que eu faço são todas com base exatamente na regra que eu passo aqui na revisão. Então, se você prestou atenção na revisão, tem boas anotações da revisão, ou volta aqui na hora da aula, você vai gabaritar com certeza, tá? Então, é isso aí, gente. Vamos ter como objetivo acertar o máximo que der, se não tudo. Acertar tudo. Ou mais de 80%, tá? Vamos ter como base aí, como meta, dar o nosso melhor para que a nossa nota seja lá autona, tá bom? Vamos ser os melhores sextos anos dessa escola, tá bom? Então, hoje, como eu disse, vamos fazer a primeira parte da revisão. Hoje nós vamos ver um pouquinho do que vai acontecer na nossa atividade diagnóstica. Vamos lá. Já para eu compartilhar a tela. E aí a gente já inicia a nossa aula de revisão. Oxe, não foi? Agora foi. Professora Isabelle, seus problemas com a tecnologia, né, gente? Normal, que eu sei que vocês dão risada da minha cara. Então, vamos lá. Parte 1 da nossa revisão. Amanhã tem parte 2. Muito importante que vocês assistam. Prestem atenção, façam anotações. Ficou com alguma dúvida do que eu falei aqui? Me chama no WhatsApp, conversa comigo, porque é tudinho para a sua atividade diagnóstica, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ver hoje, então, na nossa atividade diagnóstica. Vamos a ver adjetivos, quais são as suas funções e quais são as suas classificações. Flexão dos adjetivos e dos substantivos, concordância nominal e concordância verbal. Essas são as nossas revisões de hoje. Amanhã tem mais 3, tá? Eu dividi aí 3, para não ficar muito extenso, muito cansativo, vocês poderem fazer as anotações, lerem com calma e assim por diante, tá? Então, vamos começar com a revisão da função dos adjetivos. Então, os adjetivos na nossa língua, na língua portuguesa, eles servem como modificadores, geralmente modificando um substantivo, dando característica, dando uma qualidade, quantificando e assim por diante, né? Então, por exemplo,
A gente pode falar a cor do nosso substantivo, um defeito, uma qualidade, o tamanho, ou seja, quantificando, se é grande, pequeno, muito, pouco, né? O estado daquilo, se é feliz, triste, amoroso, chato, carinhoso, né? As espessuras, se é comprido, se é pequeno, se é largo, se é estreito e assim por diante. Entre outras coisas, né? A gente já estudou bastante sobre os adjetivos, vocês estão craques já nos adjetivos. Então, quando alguma coisa modifica o nosso substantivo, nós chamamos essa coisa de adjetivos. Bom? Então, os adjetivos na nossa língua como modificadores eu trouxe aí. O homem velho precisava de auxílio para se locomover. A característica do homem é que ele é velho. Então, o velho aí funciona como modificador, porque existem homens velhos e homens novos. Então, não é qualquer homem que precisava ali do auxílio para se locomover, era o homem velho. Então, está modificando o nosso substantivo, está no qualificando ou coisas assim, tá? Então, essa aí, respostinha eu. Isso aí é um exemplinho de um modificador do substantivo. Aí, eu trouxe, o velho precisava de auxílio para se locomover. Ele não está modificando nada. Aqui ele funciona já diretamente como um nome, como um sujeito ou como um substantivo. Ele é o velho. Pronto. Não está falando quem é, qual velho, como é esse velho. Se eu colocasse assim, ó, o velho de Bengala precisava de auxílio. Aí sim, o de Bengala estaria qualificando ou dando uma qualidade, acrescentando uma característica para esse velho. Era o velho que usa bengala, não qualquer velho. Mas aqui só o velho, ele não modifica nada. Ele é diretamente o nosso nome, tá? Segundo, ao substituirmos as expressões por adjetivos, percebemos que as expressões de renda e de amor exercem o mesmo papel do adjetivo, como locução. Significa conjunto de palavras que equivalem a uma só. Então, essas expressões recebem o nome de locuções adjetivas. A gente já viu locução verbal, agora as locuções adjetivas. Então, quando a gente usa o de na frente dos adjetivos, por exemplo, o vestido é de renda, né? Aí, se a gente falasse rendado, rendado é um único substantivo, mas o de renda é uma locução adjetiva. Recebi uma carta de amor. O de, junto com amor, me dá uma locução adjetiva, tá? Então, quando tivermos o de mais uma característica, mais um modificador ali do substantivo, nós vamos ter, então, locuções adjetivas. Isso aí também vocês já estão craque, que eu falando com vocês durante as aulas ao vivo e tal. Vocês estão ótimos nisso aí, beleza? Aí, pessoal, ao substituirmos, então, Museu do Recife para Museu Reficiense, animais d'água para animais aquáticos, amor de mãe para amor materno, fauna do mar, fauna marinha, brincadeira de crianças, brincadeiras infantis, água da chuva, água pluviais, higiene da boca, higiene bucal. Todas essas palavrinhas que estão em azul, elas se juntaram, ela se juntou com o do, o da, o de, mais uma característica dos nossos substantivos, se transformaram em uma e se transformaram, então, a uma locução adjetiva, tá? Então, quando a gente transforma o de, o da e o do mais uma característica, mais um modificador, nós, então, temos locução adjetiva. Combinado? Vamos lá. Aí, nós temos a classificação. Aquela lá foi a função. Como que funcionam os adjetivos? Agora, nós temos a classificação dos adjetivos. Nós temos 4 classificações nos adjetivos. É menor do que a classificação do substantivo, por exemplo. Mas aí, a classificação dos adjetivos se dá, por exemplo, quando ele é simples, né? Que ele é formado por apenas um núcleo, apenas um elemento, né? Da língua. Exemplos:
floresta tropical, mundo dinâmico, plantinhas rasteiras, selva amazônica. Olhem o cartaz. Espaço da alegria, feliz aniversário, buffet infantil e adulto. O espaço da alegria, entendeu? Aí, também temos o composto. E daí ele é formado por 2 elementos ou mais. Trouxe aí exemplinhos. Camisa verde oliva, carro amarelo ouro, escola anglo-americana, torcida rubro-negra. Percebam, são 2 palavrinhas para acrescentar qualidade ou característica aos nossos substantivos. Então, quando eu tenho 2 ou mais, por exemplo, azul, azul cor de céu. O azul serve como substantivo e o cor de céu são 3 palavrinhas para mostrar a característica desse azul. Não é qualquer azul, é azul cor de céu. Percebam, 3 palavras. Então, é um adjetivo composto. Aí também temos os primitivos, que são os adjetivos que nos provêm que não se provém de alguma palavra da língua, como por exemplo, árvores altas, flores lindas, mundo novo, céu azul, casa velha. Aí temos uma figurinha, uma tirinha aí do John e do Garfield, e o John tá, uhul, tênis novo. Aí o Garfield pensa, as pequenas coisas da vida são as que mais me irritam. E aí, tênis novo. O novo é uma característica nova, é uma característica que não depende de outra palavra para surgir. Então, o novo caracteriza o nosso substantivo tênis, porque dá a qualidade dele, é um tênis novo, e o novo não provém de outra palavra, entendem? Então, se eu falasse um tênis novinho, aí sim, novinho, ele é derivado de novo. E aí eu teria adjetivo derivado e não primitivo. Mas aqui em tênis novo, nós temos um adjetivo primitivo. Aí os derivados são os adjetivos que provêm de outra palavra da língua. Como agora eu dei o exemplo de novo e novinho. Mas aí percebam os exemplos. Menina medrosa, derivado de medo, que é um substantivo, mas quando a gente trata como característica da menina, a gente traz ele para adjetivo. Céu azulado, que é derivado de azul, que é uma cor, né? Aí tem um poeminha, ó. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Nós temos várias adjetivos derivados aí nesse poeminha, tá? Trouxe como exemplo. Então, quando a gente tem primitivo, é uma palavra nova, e os derivados são palavras que saem dessas palavras novas e únicas para falar demais. Por exemplo, menina, menininha. São coisas que a gente deriva aí das palavras, tá bom? Linda, lindinha e assim por diante. Aí, vamos entrar agora. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, pra gente não... vocês conseguirem enxergar bem. Aí, o que acontece aqui? Flexão dos substantivos e adjetivos, né? Nós temos, então, a flexão dos substantivos em gênero e número, né? Que foi o que nós combinamos. Vamos começar com o gênero, né? Os substantivos quanto ao gênero, quanto a essa flexão de gênero. Podem ser masculinos, né? Como livro, computador, cachorro, gato, homem, professor, etc. E podem ser feminino, como caneta, bolsa, mochila, gata, mulher, professora. São adjetivos ou substantivos femininos. E aí, para formar o feminino do substantivo, geralmente troca-se o, que é o masculino, por a, que daí é uma terminação de feminino, tá? Bem facinho essa regrinha. E os substantivos quanto aos gêneros, né? A gente já viu essa partezinha aqui, aí eu trouxe uma tabelinha aí do lado para a gente ver. Como que a gente flexiona, então, o substantivo masculino para o feminino? Aluno, aluna,
enfermeiro, enfermeira, garoto, garota, médico, médica, autor, autora, cantor, cantora, diretor, diretora, doutor, doutora, professor, professora, juiz, juíza, né? Então, essas são as formas de flexionar os nossos substantivos no gênero, transformando, então, do masculino para o feminino. Então, se a gente tivesse ele no feminino, a aluna, e precisasse flexionar para o masculino, iria se tornar aluno, tá bom? E aí, vamos, então, para os substantivos terminados em R e Z, né? Porque daí, quando a gente pensa em flexão do substantivo segundo número, nós estamos pensando em singular e plural. E como colocar no singular uma palavra que se termina com R ou com Z? Então, a gente vai acrescentar depois do R ou depois do Z o ES, né? Então, colher, a gente coloca o E e o S da colheres. Raiz, a gente coloca o E e o S, raízes. Dólar, a gente coloca o E e o S novamente, dá dólares. Mesma coisa em nós, nozes, tá? E aí, os que terminam em ão, como passar eles para o plural, né? Quando eles estão só em ão, eles estão singular. Mas e como que a gente passa isso para falar de mais de um, no caso, e pôr no singular? Ou no plural. A gente, então, acrescenta o S. E aí, a gente vai ter mão, mãos. Outros troca o ão por ões. Tipo, limão, limões. Outros, enfim, trocam ão por ães. Pão, pães. Então, tem essas regrinhas. Às vezes, a gente só vai acrescentar o S, às vezes, a gente vai trocar por ões e às vezes, a gente vai trocar por ães. E aí, tudo depende das regrinhas lá que a gente viu nas aulas anteriores. Também temos palavras, substantivos terminados com M. Como a gente vai colocar essas palavras no singular? Do singular para o plural. Como a gente vai flexionar o nosso substantivo? Então, quando ele termina com M, nós vamos substituir. Percebam que aqui a gente acrescentou. Quando for M, nós vamos mudar, nós vamos trocar o M por MS. Então, de nuvem, ficam nuvens. Álbum, álbuns. E o mesmo em refém, reféns. Essa é uma regrinha aí das palavras substantivos terminados em M, para serem passadas para o nosso plural. A flexão de número dos substantivos terminados em S, tá? Então, eles são monossilábicos, né? Substantivos com uma única sílaba. E os oxítonas, que são formados, o plural com o E e S. Então, gás, gases, res, reses, tá? Com exceção o cais, e aí ficaria os cais. Somente aqui o nosso artigo ficaria no plural, o resto só se repetiria, tá? Aí, os substantivos oxítonos, terminados em ao, eu, ou e u. A gente troca o L por S, por IS. Então, a gente tira o L, continua a palavrinha lá anterior, que seria uma vogal, né? A, I, O, U. E aí, a gente troca, põe o I com o S. Então, ficaria pombais, caracóis, coronéis, tá? E aí, a flexão dos adjetivos em número, dos terminados em IL, né? Fuzil, réptil. Quando a gente tem essas mudanças, a gente muda o IL para IS, fuzis. E às vezes eles são paroxítonas, com a penúltima sílaba mais forte, não a última, como foi o último caso. Então, nós mudamos o IL por EIS, E-I-S. Então, réptil, répteis, tá bom? Aí temos, então, acho que esse é o último, os substantivos terminados em X. Como passar o substantivo que termina em X para o plural? Eles são invariáveis, né?
Então, aqui, a mesma coisa que aconteceu agora no anterior lá, que a gente só muda, então, o artigo. Tórax, a gente falaria os tórax. Ônix, os ônix. Látex, os látex. Por quê? O S, ele já dá o som de plural. Quando a gente usa o artigo o, ele dá o som singular. Quando usamos os artigos os, eles nos dão, então, o artigo no plural. E isso mostra, então, determina se é singular ou plural, tá? Então, aqui nesse caso das palavras terminadas em X, quem vai determinar se é plural ou singular são os nossos artigos. E amanhã a gente vai fazer a revisão dos artigos, tá? Então, atentos aí, ok? Depois, eu trouxe aqui só o conceituando lá da nossa apostila para falar de concordância nominal, porque vocês ficaram um pouco confusos. Então, conceituando fala assim, ó. Como regra geral, os adjetivos são palavras que concordam com os substantivos, em gênero e em número. A essa concordância entre o adjetivo e o substantivo se dá-se o nome de concordância nominal. Então, vamos lá. Trouxe um exemplo aqui. As tigelas dos gatos são antigas. Se a tigela é no feminino, a forma que ela é, o modo dela, que é antigo, né? Também tem que estar concordando. Porque, percebam, dos gatos está no masculino, eles estão concordando. Mas as tigelas, elas não são antigos, elas são antigas. Por quê? Tigelas é um substantivo feminino. Então, ela concorda em gênero e número com a sua característica, que as tigelas, elas são dos gatos. Isso é uma coisa. Mas como são essas tigelas dos gatos? Antigas. Então, ela está todinha concordando aí no singular e no plural, no adjetivo. O adjetivo concorda com o nosso substantivo em gênero e número. Outro ponto. Maria e José conversaram até de madrugada. Se eu falasse Maria conversou com José até de madrugada, já muda, porque Maria tá no singular, mas como é Maria e José, são dois. Aí ele fica no plural. Mas se eu falasse Maria conversou com José, aí seria só um primeiro e depois o outro. Mas quando vem os dois, um do ladinho do outro, nós temos plural, tá? E aí, quando temos plural, tudo tem que concordar, tá? Com os nossos nomes. Então, a concordância nominal é quando a nossa frase ou a nossa oração concorda o gênero do substantivo com o gênero do adjetivo. E o que manda muito nisso são os nossos artigos, que também vão estar em concordância em gênero e número, ok? Perdão. Aí o conceituando que fala sobre a concordância verbal. Então, vamos ler aí. Conceituando. Conforme você pôde observar, na relação estabelecida entre as palavras, o verbo concordou com o sujeito em número, singular ou plural, e em pessoa, constituindo, assim, uma regra básica de concordância verbal. Quando ele fala em pessoa, a gente tem que pensar no eu, tu, ele. Nós, vós, eles. 3 pessoas do singular, 3 pessoas do plural. Então, quando ele concorda em gênero, em número, gênero e pessoa, a gente está falando de concordância verbal. O que é o sujeito aí? O sujeito de uma oração, então, ele é representado pelas palavras ou pelas expressões que realizam ou sofrem a ação. Então, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto. Por exemplo, a manga madurou e caiu do pé. Madurou e caiu são 2 verbos, uma locução verbal, mas quem sofreu essa ação? A manga. Então, a manga é o meu sujeito. É basicamente isso. Joaquim tropeçou e caiu. Outra ação que sofreu José. Entendem? Então, o sujeito é a pessoa que sofre ou realiza uma ação. Por exemplo, os alunos do sexto C, ou sexto D, ou sexto B, vamos pôr só os alunos do sexto. Os alunos do sexto ano CCIM estudaram.
Então, quem estudou? Os alunos CCIM, né? Os alunos do 6º ano CCIM. Então, esse é o nosso sujeito. Estudaram é o nosso verbo. Então, como eu falei, os alunos estudaram, tem que estar no plural, estudaram. Se eu falasse o aluno do 6º ano estudou, percebam, o verbo ia concordar com o sujeito que estaria no singular ou no plural. Entenderam? Então, essa é a concordância verbal. Trouxe 2 exemplos. Eles me propuseram um acordo. Se fosse ele, iria ficar, ele me propôs um acordo. Mas como é mais de um, são eles, o propuseram, que é o meu verbo, ele tem que estar no plural também, para concordar com o meu sujeito. Os fatos falam por si sós. Se fatos aqui é o meu sujeito, e ele está no plural, o meu verbo tem que concordar em falam, e o sós também tem que concordar, tá? O fato fala por si só é uma coisa. Os fatos têm que falar por si sós, porque daí está concordando aí no plural e singular, está no caso aqui no plural, tá? Então, a nossa aula de hoje foi essa, pessoal. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para me despedir. Essa foi a nossa revisãozinha. Vai estar bem tranquila a nossa atividade diagnóstica em relação a essas matérias aí que revemos hoje. Mas acredito que vocês tenham prestado atenção, feito as anotações e qualquer coisa, me chamem no WhatsApp que a gente conversa e tira as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo e até amanhã. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro.